Escreveu essa música. E como Deus também faz tudo novo, quem já escutou a música, percebeu que em alguns momentos a letra ela foi mudada. E o Espírito Santo, ele faz tudo novo. E mais uma vez, no dia de hoje, por mais que a palavra seja conhecida por muitos, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer fazer algo novo. Amém? Então pega aí. João 6, capítulo 6, versículo do 63 ao 68. Amém? Misericórdia. Amém? Ninguém trouxe a Bíblia? Não é possível. Ah, você trouxe. Amém ou misericórdia, Dedé? Misericórdia. João, capítulo 6, versículo do 63 ao 68. O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe faz concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavra de vida eterna, palavra da salvação. Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Essa passagem ela me chamou a atenção duas coisas. A primeira delas, eu pensei, por que abandonaram Jesus? Porque no início vai dizer, né? Depois que ele fala, que Jesus fala, né? Os que não criem, em que era aquele que entregaria, que ele sabia, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E aí eu fiquei pensando, né? Por quê? E aí, logo o Senhor falou, né? Porque eles não compreenderam a palavra. Eles não compreenderam aquilo que Jesus estava dizendo naquele momento para eles. E por que eles não compreenderam? Hoje, eu fiquei bem pensativa, né, sobre isso. E eles não compreenderam porque quem compreende a palavra é o Espírito Santo. Então, se eu não sou íntimo do Espírito Santo, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, eu não vou compreender a palavra. Então, para que eu possa compreender a palavra do Senhor para mim, seja ela boa ou ruim aos meus olhos, né? Porque a palavra do Senhor ela nunca vai ser ruim, mas muitas vezes aos nossos olhos ela passa a ser. Para eu compreender, eu preciso ser íntimo do Espírito Santo. Eu preciso ser íntimo dele. Quando eu não tenho essa intimidade, a palavra ela vem e eu não escuto. E outro ponto que me chama a atenção é a parte que fala: o Espírito é que vivifica. O Espírito Santo, quando eu sou íntima dele, ele faz com que eu compreenda a palavra e isso me vivifica, isso me traz vida. Uma vida nova, me traz um novo, que é aquilo que, por providência de Deus, creio que não só eu, acredito que muitos, se não todos, experimentaram nessa oração de início, a vida. O Espírito Santo trouxe vida aos nossos corações. E aí, logo em seguida, o Senhor fala: a carne para nada serve. E aí, quando eu li isso, logo me veio, né, aquela frase: a carne é fraca. Mas aí, logo em seguida, eu lembrei de uma homilia que eu escutei domingo
lá no Rio de Janeiro que eu estava lá. E acredito que foi a única parte que ficou assim, marcada. E eu falei, nossa, o que será que o Senhor quer dizer com isso? E aí a hora que a Júlia me mandou o tema, que eu li a passagem, eu falei, é isso. Jesus queria que eu escutasse aquilo lá, porque era para isso. E aí logo eu lembrei de testemunho. A palavra testemunho. Aí pensa comigo, muitas vezes a gente fala que o testemunho ele transforma, não é mesmo? O testemunho, ele vem da nossa vida, das nossas ações. Da carne, vamos dizer assim. Pensa comigo. E aí tem a palavra, que aqui Pedro vai dizer, tu tens palavra de vida eterna. E aí eu pensei, quando nós damos um testemunho de vida, quando nós falamos do nosso testemunho de vida, ele transforma. Mas ele transforma se antes vier a palavra. Porque no final do dia, quem transforma não é o meu testemunho, não sou eu. O que transforma é Jesus. É a palavra de Jesus. Aquela que vai dizer a palavra, não lembro agora o capítulo, que a palavra, ela penetra como uma espada de 2 gumes. Porque o testemunho, quando eu dou meu testemunho, a outra pessoa ela pode até se identificar, isso pode transformar, mas eu sou humana. Então, mesmo diante do meu testemunho, eu ainda corro o risco de falhar. E se eu falhar, o que vai ficar? A palavra. A minha? Não. A de Jesus, que pode ter sido proclamada através de mim, mas vem dele. É isso que vai ficar. Então, ainda que nós tenhamos um testemunho de vida forte, um testemunho que com certeza traz vidas para as outras pessoas, que com certeza pode transformar a vida de outras pessoas, ela precisa ser carregada da palavra. E ela só será carregada da palavra da vida eterna e verdadeira se eu for íntimo e íntima do Espírito Santo. Se eu não for íntima do Espírito Santo, as palavras serão vazias. Amém? E aí, seguindo aqui, né? Muitos não ouviram a palavra. Muitos não proclamaram. Muitos estavam preocupados com a carne, que nada servia. Quando eu falo esses muitos, eu estou dizendo os discípulos que menciona aqui que foram embora. Né? Então, muitos ali estavam preocupados com a carne, que Jesus falava, nada serve. E por isso eles voltaram atrás. Mas aqueles que se firmaram na palavra, aqueles que estavam íntimos, aqueles que buscaram, que compreenderam que a palavra ela tem força de vida eterna, eles permaneceram. Quando Pedro responde ao Senhor, tu tem palavra de vida eterna? Ele não está só respondendo como uma mera palavra. Mas ele está dizendo, tu, Senhor, tu tem autoridade. Tu tem poder, tu tem força. É por isso que a tua palavra é eterna. Porque a gente escuta muitas vezes que Jesus, quando ele fala, ele não volta atrás, não é? Que Jesus, quando ele promete, ele não volta atrás. Mas é tão difícil quando você começa a caminhar e vem as tribulações e vem as dificuldades. É tão difícil você confiar e você ter essa fé de Pedro, de que Deus tem autoridade e a palavra dele é eterna. Por quê? Porque eu acabo sendo como Tomé. Se eu não estou vendo, eu não creio. Jesus me prometeu que eu seria curada da depressão. Um exemplo, né? Jesus prometeu que eu seria curada da depressão. Mas aí, ele me prometeu hoje. Aí chegou amanhã, eu ainda não fui curada da depressão. E depois de amanhã, eu ainda não fui curada da depressão. Mas Jesus me prometeu.
Mas aí, como eu não estou vendo, eu acabo desconfiando dessa promessa. Eu acabo desconfiando disso que Jesus me falou. Só que é engraçado porque, ao mesmo tempo que muitas vezes, não sei se acontece com vocês, né? Mas comigo já aconteceu. Ao mesmo tempo que nós vamos desconfiando disso que nós não estamos vendo, dessa promessa, dessa palavra que tem força de vida eterna e nós sabemos disso, ao mesmo tempo parece que eu confio. E aí eu fico ali, né? Eu confio, mas eu não confio, mas... Senhor falou, se o Senhor falou, você tem a certeza absoluta no fundo que foi Deus que prometeu. Mas aí o nosso coração vai enchendo de certezas e de dúvidas. Porque nós vamos alimentando isso. Mas se você voltar aos pés do Senhor e você abrir o seu coração e você buscar essa intimidade com o Espírito Santo, o Senhor vai te lembrar da promessa. E Ele vai te lembrar que uma vez que a palavra ela penetra como uma espada de 2 gumes, não tem como voltar atrás. Porque o Senhor, Ele não volta atrás. Então aquilo que Ele falou está falado. Aquilo que Ele proclamou está proclamado. Aquilo que Ele te prometeu está prometido. E isso não vai ser revogado com as suas falhas. Isso não vai ser revogado. Porque a palavra do Senhor tem vida eterna. E ela também não gera dúvidas. As dúvidas e as incertezas somos nós que alimentamos. Muitas vezes, por causa de quê mesmo? Ninguém prestou atenção. Muitas vezes por causa de quê mesmo? Porque eu não estou vendo ainda a promessa se cumprindo. Ou porque ela está se cumprindo, mas não está do jeito que eu quero, então eu acabo não enxergando. Pode acontecer? E aí eu até anotei aqui uma frase, eu vou ler. Para os homens de fora, as palavras de Jesus constituem um fracasso. Os homens as escutam, não com espírito de obediência a quem fala da experiência como viva, mas com o critério de uma razão humana que se julga independente e absoluta. O critério de Tomé: se eu não vejo, eu não creio. Negar aquilo que não podemos ver e ainda experimentar é cerrar-se ao mistério que sempre existe na grande verdade divina. Vou ler de novo. Negar aquilo que não podemos ver e ainda experimentar aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor proclamou, é cerrar-se ao mistério que sempre existe na grande verdade divina. É eu cerrar com isso. Então nós precisamos ter uma fé, não uma fé de um homem sábio, brilhante, mas uma fé na testemunha que conta o que viveu no seio de Deus. Uma fé daquele que viveu no seio de Deus. Porque eu acredito que não só eu, mas creio que muitos aqui, se não todos, viveu no seio de Deus, vive no seio de Deus, viveu em algum momento. O Senhor cumpriu promessas e cumpriu profecias na sua vida. Pode ser que ainda tenha muitas a se cumprir. Mas em algum momento, houve esse cumprimento dessa palavra. Houve o cumprimento da palavra. Você adentrou no seio de Deus. E de lá não sairá mais. Porque quando a palavra penetra como uma espada de 2 gumes, ela é eterna. Amém? E aí, o Senhor colocou no meu coração, e eu queria que todos pensassem, aí fecha seus olhos um pouquinho. Lembra aí de todos os momentos que você sentiu essa vida, que você se sentiu dentro desse seio de Deus, em que a palavra ela penetrou no seu coração, seja na primeira vez que o Senhor te encontrou, seja em algum momento de cura que você recebeu,
Algum milagre que você recebeu? Qual palavra? Seja nos momentos em que o Senhor proclamou uma palavra para você. Qual foram as palavras de vida eterna que o Senhor proclamou sobre a sua vida? Qual palavra que Jesus falou e você tem tentado voltar atrás? Qual foi? Pensa aí. Qual palavra que penetrou no seu coração? Pode ser mais de uma, pode ser várias, pode ser uma frase, pode ser promessas, pode ser profecias, milagres, curas, não sei. Qual foi? E que muitas vezes, por você não ver, por você não enxergar, você foi deixando. Você foi tentando voltar atrás com a palavra que já é eterna. Qual foi? Peça para o Senhor, para que você possa voltar ao seio de Deus nessa noite. E aí bem providencial, porque quando tocou com a música Gera-nos Mãe, né, no mesmo ventre do teu filho, no ventre de Jesus, faz recordar desse seio de Deus, né? E através da intercessão da poderosa Virgem Maria, nesta noite, o Senhor nos colocará dentro do seu seio. E quais foram também? Abre aí um pouco seus olhos. Mas continua pensando. Quais foram as palavras também que foram ditas sobre nós, sobre nossas vidas? E que nós tomamos essa palavra como eterna. Mas que não era a palavra de Deus. Quais foram? O que disseram sobre você, o que disseram sobre a sua vida, o que proclamaram, o que profetizaram sobre a sua vida, que você tomou como uma verdade absoluta e como uma palavra eterna, e isso te afastou da palavra verdadeira que o Senhor te deu. Que nós possamos também, dentro do seio do Senhor, através da intercessão da Virgem Maria, renunciar também a essas palavras. Essas falsas palavras, essas falsas profecias, falsas promessas que não veio de Deus, mas que nós tomamos como uma verdade no nosso coração, como uma verdade na nossa vida, e isso tem impedido que nós vivamos a palavra eterna, essa que Deus nos traz. E que Deus nos trouxe tantas vezes, e tantos cumprimentos o Senhor já fez, e tantas profecias o Senhor já realizou, e tantas promessas, e quantos milagres. E nós, muitas vezes, nos comportamos como Tomé. Enquanto eu não ver, eu não creio. Amém? Então, pedir que o Santíssimo possa ser exposto, porque eu acredito que a palavra eterna, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada. Então, até comecei, né? Não há muito o que falar, não há muito o que estender. Porque é a experiência da palavra de vida eterna. É essa que transforma, é essa que liberta. Bem-vindo à casa dos livres. Porque hoje você vai sair daqui livre. De tudo aquilo que te prende, te afasta de viver a palavra eterna do Senhor. Então abra o seu coração. Liberdade no Espírito. Essa é a casa dos livres. E há muito tempo, há muito tempo, eu não me sentia tão livre dentro da casa dos livres como hoje. E isso quer dizer que o Senhor deseja nos libertar, mas de uma forma nunca experimentada antes.
para que eu e você possa viver a palavra de vida eterna, assim como Pedro. Porque uma vez que a palavra penetra como uma espada de 2 gumes, não tem mais como voltar atrás. E é isso que eu desejo para você nessa noite.